esteja com você, meu irmão e irmã, que está recebendo esse vídeo. Eu sou o pastor José Antônio Ferreira, da Igreja Missão de Paz, e eu quero, nessa oportunidade, falar um pouco com você sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus amigos, ela é, na verdade, a instrução de cada um de nós, que nós precisamos ter como regra de fé e prática em nossa vida. Por exemplo, nós temos a história de um homem chamado Uzias. Uzias foi um homem que foi escolhido para ser rei de Judá. Uzias tinha, no seu tempo, 16 anos de idade, quando ele se tornou rei. E a Bíblia diz que ele reinou em Judá durante 52 anos. Sua mãe era uma serva de Deus, e ela se chamava Jecolias, e ele fez, durante o seu reinado, aquilo que Deus aprovava. O seu pai Amazias, que o instruiu também no temor de Deus, e enquanto Uzias buscou a Deus, buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A Bíblia diz que Uzias era um rei guerreiro, um rei construtor, um rei que levava o seu povo para a prosperidade. Mesmo porque, irmãos, quem teme ao Senhor tem, de fato, a proteção de Deus e a ajuda de Deus em sua vida. Então, durante o seu tempo do seu reinado, ele prosperou com múltiplas construções até de cidades, de fortalezas, de torres, de atalaias. A Bíblia diz que Uzias possuía um exército muito grande de soldados. Então, Uzias trouxe segurança para Israel, e a Bíblia diz que ele cavou muitas cisternas, então ele produziu muita água e abundância de plantações no seu reinado. Uzias era um homem dado também à agricultura. E durante o seu reinado houve grande prosperidade financeira, prosperidade entre os juízes, que nomeou juízes para trazer julgamentos segundo o temor do Senhor em Judá. E a Bíblia diz que ele fez com que muitos inimigos de Israel passassem a pagar impostos para Israel. Veja, Uzias, ele fez com que os amonitas se rendessem a ele. Então, mesmo sendo Uzias um homem muito forte, um homem muito próspero, que ele construiu máquinas de guerra, a Bíblia diz que ele era um homem que temia a Deus, mas de repente, irmãos, Uzias saiu dos propósitos de Deus. Veja, ele já estava há 52 anos reinando sobre Judá. E ele deixou que o orgulho, que a soberba subisse ao seu coração. E a Bíblia diz que Uzias, então, um dia, desobedecendo a ordem do sacerdote Azarias, porque, veja, Uzias podia governar sobre Judá, mas o templo do Senhor deveria ser dirigido pelo sacerdote. Então, no tempo de Uzias, o sacerdote era um homem chamado Azarias, e a Bíblia diz que ele tinha com ele aproximadamente 80 outros sacerdotes, então homens que serviam no altar do Senhor. E a Bíblia diz que, de repente, Uzias começou a usurpar aquilo que ele não poderia nunca fazer. Ele tentou, por exemplo, fazer a função de um sacerdote. E a Bíblia diz que um dia Uzias fez isso, entrou no templo do Senhor, tomou o incenso e começou a operar como se fosse um sacerdote. Mas a palavra do Senhor, irmãos, diz que Uzias, teimando contra o sacerdote,
temando contra os outros sacerdotes, não obedecendo ao sacerdote Azarias, ele começou a aparecer no rosto dele, na testa dele, apareceu uma mancha que era de lepra. E mesmo estando ali, preparado para queimar incenso, ele se irritou, indignou-se contra o sacerdote, e na mesma hora ele ficou doente. Então, veja, amados irmãos, o sumo sacerdote Azarias o alertou muitíssimamente. E imediatamente Uzias sofreu a lepra. E a Bíblia diz que Uzias morreu tempos depois fora no arraial, né, fora do arraial, fora do templo do Senhor, fora de sua casa, fora de sua família. Então a Bíblia diz que Uzias descansou com os seus antepassados, foi sepultado no túmulo perto deles, mas ficou para ele e ficou para nós que lemos a palavra de Deus um exemplo muito grande da importância de nós sermos humildes, da importância de nós não deixarmos o orgulho e a soberba subir ao nosso coração. Então, a Bíblia diz, no capítulo 5 do livro de Pedro, da carta de Pedro, no versículo 6, a palavra diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a Bíblia diz ainda: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que aconteceu com Uzias? Ele deixou a soberba subir ao seu coração. Isso não é outra coisa senão uma imposição de Satanás contra a vida dele. A Bíblia diz que nós devemos resistir pela fé, sabe? Todos aqueles pensamentos maus, todos aqueles pensamentos orgulhosos, de soberba, nós devemos repreender, sabe? Insurgir contra esses pensamentos. Também a Bíblia diz para nós: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho dos que estão na terra e no céu se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então fica para nós esse ensinamento muito grande, para que nós, sendo servos de Deus, na casa de Deus, durante a nossa vida nesta terra, não sejamos orgulhosos, não sejamos soberbos, mesmo tendo em nós, sobre nós, muita responsabilidade, mesmo sendo pessoas inteligentes e fortes, destemidas, corajosos, como foi o rei Uzias. Nós também devemos sempre se lembrar: Deus sempre será o maior, Jesus será sempre o maior em nossa vida. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.